Olá, 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 olá. Hoje nós vamos falar sobre o seu dinheiro. O que se passa com o seu dinheiro olhando pela constelação familiar? É interessante porque hoje eu acordei cedo pra caramba. Acordei 5 horas da manhã. Não acordo essa hora não, acordo lá por umas 6h30, 15 para as 7. Mas eu já acordei 5 horas da manhã. Por quê? Por isso que eu vou falar do seu dinheiro. Hoje eu fui tirar o meu cartão gratuidade do uso. É assim, há 30 anos atrás, eu me lembro que eu fiz 35 anos, e eu fui na casa de uma amiga, um dia ou 2 dias depois do meu aniversário, ou no dia do meu aniversário, não me lembro bem. E elas já eram senhoras, bem senhorinhas, deviam ter mais de 65, deviam ter 70 e alguma coisa. E elas disseram assim, 65 já? Que bom, vai pegar a passagem? Aí eu falei assim, ainda falta muito tempo. Quando eu disse ainda falta muito tempo, e esse muito tempo que ainda falta foi assim. Hoje eu tenho 65 anos. E a coisa mais interessante é que eu fui buscar meu cartão. E saí de lá feliz da vida. Por quê? Eu gosto, preciso de andar, de resolver as minhas coisas. E às vezes eu preciso pegar 2 conduções para ir a determinados lugares. E já começa, vamos ser realista. O que eu não preciso gastar, eu não vou gastar. Eu vou gastar o que eu tenho que gastar. Porque eu valorizo o meu dinheiro. Eu amo o meu dinheiro. Eu quero o meu dinheiro cada vez mais junto comigo. E quanto melhor, quanto mais melhor. Você é assim? Você ama seu dinheiro? Você valoriza o dinheiro que você tem, independente do valor. Independente da quantidade, na verdade. Há pessoas que ganham 10, 15, 20 mil reais e vivem chorando que a vida está cara, porque o valor de 30 reais é caro, porque comprar um determinado alimento é caro. Eu estou olhando assim para ver se eu me lembro de falar alguma coisa, mas como eu como de uma maneira muito peculiar, se eu falar algumas coisas aqui, as pessoas vão achar que eu sou snob. Na verdade, eu não sou. Eu vivo sozinha, então eu como aquilo que eu gosto. Mas há pessoas que vivem na mesma condição de vida que eu, sozinhas, e têm uma situação financeira melhor do que a minha, mas se prende ao sentimento de escassez e miséria imenso. Então, quando eu começo a falar do seu dinheiro, como está o seu dinheiro, o que eu quero dizer é como você enxerga e encara a situação do seu dinheiro. Você encara o seu dinheiro com escassez? Você tem o sentimento de menos-valia para o seu dinheiro? Eu sempre disse, isso é um ditado, né, que hoje chega a ser até ofensivo falar. Eu sempre disse que meu dinheiro era fêmea. Aí alguém uma vez perguntou, por que você diz que seu dinheiro é fêmea? Eu falei, porque ele dá cria. É uma coisa meio assim machista falar isso. Mas no sentido de que ele não é fêmea, ele é fermentoso, o meu dinheiro. Porque ele cresce, ele se avoluma
E chega o final do mês. Todo mês. Sempre com alguma reserva para alguma coisa lá. E a minha vida nem sempre foi assim. Houve momentos da minha vida que... E eu não ganhava pouco não, tá? Que chegava no dia 25, já tinha que sair catando as moedas. Porque recebia no dia 1º. Ou recebia no último dia útil do mês, sei lá, uma coisa assim. Houve momentos da minha vida que eu recebia no 5º dia útil do mês, então era difícil chegar até lá. Mas hoje, meu dinheiro dá cria, no sentido de... ele é fermentoso. Se existe essa palavra, eu não sei, senão eu invento. Ele tem, meu dinheiro tem no componente dele fermento, ele cresce. Ele ainda não é o que eu quero, mas vai chegar lá. Em breve ele estará chegando lá. E por ele ser fermentoso, eu fico extremamente confortável. E o que tem a ver o meu dinheiro com a constelação? Tudo. Eu fiz as pazes com aquele que eu precisava fazer para que o meu dinheiro fosse fermentoso. Eu fiz as pazes com meu pai. A riqueza, ela vem da sua relação com seu pai. O sucesso vem da relação com a sua mãe. Se você tem boa relação com seu pai e com a sua mãe, a possibilidade de você ter sucesso e riqueza é imensa. Ah, mas eu não tenho, eu não tinha, e ele já morreu. E daí? Faça todo o processo, limpe emoções interrompidas, ressignifique sentimentos e emoções na sua vida e faça as pazes com o seu pai, com a sua mãe. E sucesso com dinheiro é muito bom. O sucesso já é muito bom. Ele abre muitas portas. Lembrando que sucesso e fama são duas coisas completamente diferentes. Você pode ter fama, mas ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Agora, o sucesso é sempre positivo. Um restaurante de sucesso tem sempre fila na porta. Ou fila de espera. Né? Às vezes, para ir num restaurante de sucesso, você tem que agendar com 2, 3... Tem lugares que até 1 ano de antecedência. Um alfaiate de sucesso, ele veste os melhores homens do mundo, ou vamos colocar do Brasil, e ele tem uma fila imensa de clientes agendados. Uma boleira de sucesso tem uma agenda lotada. Um terapeuta de sucesso também. Em geral, ele tem uma agenda. No princípio do mês, no final do mês já está cheio. Às vezes já está no próximo mês. Isso é sucesso. Um terapeuta de fama pode ter a mesma coisa. Mas a fama dele pode mudar. Por quê? Porque quando você tem fama, você tem ego. Quando você tem ego, você tropeça.
O ego a gente tem que colocar no seguinte maneira. O ego é bom? Sim, o ego é bom para minha sobrevivência. Mas o ego não pode gerenciar minha vida. Eu tenho que ter pé no chão. E quando eu tenho ego, eu tiro meu pé do chão. A constelação ela vem trazer para você a informação de você precisa acertar a sua vida com seu pai e sua mãe. Boa tarde, Áurea. Quando você acerta a sua vida com seu pai e sua mãe, a tendência a você ter sucesso e riqueza na sua vida é ótima. Agora, mas eu me dou muito bem com a minha mãe. Perfeito. Você pode ter sucesso na sua profissão, na sua vida. De preferência na sua profissão, porque a mãe é que te dá o suporte na profissão, o sucesso na profissão. Mas isso não quer dizer que você vai ter riqueza se você não tem uma boa relação com seu pai. Dentro da hierarquia, você não o enxerga como sendo grande. Aí, você tem um baita sucesso. Sabe aquele cabeleireiro que é um puta cabeleireiro? Todo mundo vai no salão. Porque eu quero cortar meu cabelo, eu quero pintar meu cabelo, eu quero não sei o quê, com o Zezinho. É sempre o Zezinho. O Zezinho não tem tempo nem de ir no banheiro. Mas o Zezinho não consegue abrir um próprio salão do Zezinho. Ele sempre trabalha para alguém. Ele tem um baita sucesso. Mas ele não tem riqueza. Porque o Zezinho e o pai dele, talvez pela escolha de profissão do Zezinho e pelo comportamento afirmativo do Zezinho, o pai não entendeu. E o Zezinho também não percebeu que não tem como mudar o pai. O pai é o pai. Ponto. Ele é grande, você é pequeno. Você não precisa render homenagens ao seu pai, mas você precisa honrar seu pai. Isso é a coisa mais difícil das pessoas entenderem. Eu não preciso babar o ovo do meu pai, mas eu preciso, dentro do meu sistema familiar, honrar o meu pai, porque sem ele eu não estava aqui. E essa pequena diferença em honrar o meu pai é que faz com que o seu sucesso lhe traga riquezas. Trazendo riquezas do seu sucesso, o que ocorre? A tua vida deslancha. Muitas das vezes a gente tem um sonho. Eu conheço gente que largou uma profissão, até de certo renome, e foi ser nadador. Quantos anos você tem, fulano, quando você foi ser nadador? Eu já estava beirando os 40. Caraca, foi ser nadador aos 40? Foi, nadou a vida inteira. Fazia natação desde criança, mas não se lançava enquanto nadador. Foi ser nadador. E começou a ganhar uma medalha aqui, ganhou outra medalha ali. E começou a fazer aquilo com amor, com carinho. Mãe sempre aplaude, né? Mãe é um bicho mais safado que tem. O filho quer... Olha só, eu vou largar essa herança que a gente tem aqui. Você toma conta. Se puder, me manda um dinheiro. Mas se também não puder, não me manda. Porque eu vou fazer pulseirinha e vou vender no Norte e Nordeste. A mãe, vai ser feliz, meu filho? Vou. Então tá bom. Liga pra mamãe de vez em quando. O pai arranca os cabelos até de onde não tem. E arranca até os cabelos que doem mais quando são arrancados. Aí começa aquela, eu quero fazer pulseirinha. Não vai, que não sei o quê. Aí o que acontece? Pai e filho explode. E o filho vai vender as pulseiras dele lá. E
com o apoio da mãe, ele começa a ter sucesso. Mas ele vende 50 pulseirinhas e gasta 90% das 50 pulseirinhas vendidas comprando material para no dia seguinte vender mais por 50 pulseirinhas. E ele diz, gente, eu faço tanto sucesso com o meu material e eu não consigo juntar um dinheiro, eu não consigo pagar as minhas obrigações de uma forma mais tranquila, mais confortável. Aí você pergunta assim, ô garoto, e o teu pai tá bem? Não quero saber dele. Aquele homem, o marido da minha mãe, ainda fala assim, né? Aquele coisa, aquela isso, aquele aqui, quando não xinga, né? Aí você diz assim, ô rapaz, já agradeceu pelo pai que tu tem? Tá maluco? Tá maluca? Tá pensando que você é quem? Eu vou agradecer o quê? Aquele estrupício, aquele bode, aquele troglodita, e vai falando outras coisas que eu tô procurando palavras para não usar palavrão, né? Que eu não gosto. Aí, você diz assim, se você fizer as pazes com seus pais, com seu pai, na verdade, a coisa melhora. Eu morro seco, mas eu não faço as pazes com ele. Palavras têm poder. Aí você pode ficar seco. Seco sem dinheiro, seco sem comida. Que palavra tem poder? É o que você está mandando para o teu sistema familiar, é o que tu está mandando para o teu pai. Eu morro seco. Aí você vai, a pessoa e fica, eu não sei mais o que eu faço. Alguém diz assim, vai fazer uma constelação. Aí a pessoa vai lá, o que é isso? O outro também não sabe muito bem. Ah, a mulher lá fala um monte de coisa, chama um monte de gente. Aí o cara lá é você, aí te chama outro cara lá com a tua mãe, chama outro lá com teu pai. Aí fica lá, todo mundo roda, pra lá, pra cá. Vai lá fazer. O rapaz vai, que já tá, tipo, tá quase seco, né? Aí vai lá fazer a constelação. Você pergunta se a pessoa entende alguma coisa, se sabe alguma coisa. Não, não entendo nada. Você explica. A constelação nada mais é de trazer a energia do seu pai, da sua mãe, trazer a energia que você está vivendo nesse momento, colocar alguém que você queira, que precise estar no campo, para descobrir aonde está o nó da sua vida. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de fazer uma grande anamnese, não. Eu gosto mais que o campo se abra. E eu vou colocando as coisas da maneira possível. Aí a pessoa vai e começa a fazer. Olha, você escolhe um representante para você. Ah, eu quero meu amigo. De preferência, eu sempre falo, de preferência coloque uma pessoa que não te conhece. Ou coloque um bonequinho. E quando ela traz uma pessoa que não a conhece, a relação que acontece dentro do campo é estritamente diferente e muito mais favorável do que quando é uma pessoa que conhece a história da outra. Por quê? Porque a emoção, eu conheço você, eu sei que você tem uma péssima relação com a sua mãe e, de uma maneira ou de outra, eu vou passar isso. Porque eu sei que você tem uma péssima relação com a sua mãe. Mas se eu não te conheço, não sei da tua história, a energia que vai fluir é uma energia pura. É real, o que está se passando no campo. Aí o rapaz vai lá, escolhe uma pessoa como representante dele, escolhe uma pessoa como representante do pai, escolhe uma pessoa como representante da mãe, e você começa a ver o movimento dentro do sistema. Aí, de uma hora para outra, você percebe, digamos, uma antagonia entre o filho e o pai, que o pai, você percebe que o pai não trata mal o filho.
mas o filho trata mal o pai. Mas existe uma antagonia imensa, uma situação muito delicada entre o pai e a mãe. E o filho trata bem a mãe. Aí está um nó. O pai recebe do filho a consequência que o filho acha que deva dar a ele em relação ao tratamento do pai e da mãe. Só que o filho não sabe que entre o casal a relação é deles, não é do filho. Como o filho, todos os momentos que pode, agride o pai de uma maneira ou de outra, o pai, em represália, não permite que o filho faça aquilo que gostaria de fazer. Impõe sobre o filho o que ele acha. Aí acontece o atrito. Quando você explica para um filho que pai e mãe são grandes, assunto de pai e mãe é de pai e mãe. Assunto de pai e filho é de pai e filho. Assunto de pai, de mãe e filha é de mãe e filho. É de pai e mãe. Cara, mas ele maltrata a minha mãe. Isso é um problema exclusivamente deles, não é seu. Porque o dia que você tiver seu filho e você pisar na bola de alguma maneira, você vai aceitar que o seu filho lhe dê ordens ou lhe diga normas em relação ao seu comportamento com a sua esposa? Não. Ah, mas meu filho não vai fazer isso comigo. Que eu vou ser amigo do meu filho. Desejo. Mas a gente não sabe o que se passa ali na frente. Então, quando essa pessoa percebe que eu preciso entender que meu pai e minha mãe têm um relacionamento que só bate e só toca e só é responsabilidade deles. Se a minha mãe disser para o meu pai que ele é feio, isso é problema da minha mãe e do meu pai. Se meu pai disser que a minha mãe é feia, isso é problema do meu pai e da minha mãe. Não é problema meu enquanto filho. Porque o casal tem um momento que é o do relacionamento de casal que eles têm que se acertarem. Eles é que se ajustam. Quando um pai ou uma mãe vai se separar do seu cônjuge, não pergunta para os filhos se acha que deve. Não. E os filhos, muitos filhos, não concordam. Mas não são eles que vivem a relação no casal. E relacionamento de casal só bate para o casal. Essa é a grande verdade. Enquanto nós, seres humanos, não percebemos que hoje eu sou mãe, mas eu também sou filha. Enquanto filha, meu pai é maior do que eu. Enquanto mãe, sou maior que meus filhos. Se eu tenho um companheiro e esse companheiro, nós temos um tratamento, até um deles decidir que não quer mais esse tratamento, não é filho nem filha que tem que entrar no meio. Tem um ditado que diz assim: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É uma grande verdade. Principalmente se for os filhos. Agora, se for a mãe de um, a mãe de outro, ou alguém que esteja no nível que já chegou, um tio, que tem, como fala, existe muito esse termo no Japão, um jishoi maior, né? A gente tem que esperar, aguardar, ouvir e ponderar. Eu vi muitas das vezes minha mãe entrando na briga de um tio e uma tia. Ela era prima da minha mãe
E ele era o marido dela. E eu me lembro que teve um dia que eles estavam briga mesmo, era briga mesmo. Pancadaria. Minha mãe bateu, esmurrou a porta. Eles estavam trancados dentro de um quarto. E minha mãe gritou com ele e fez ele abrir a porta. E ele abriu a porta. Eu só escutei isso porque quando ele abriu a porta, ela falou, nunca mais. Aí ele só falou assim, mas a culpa é dela. Minha mãe fechou a porta. E ficou lá dentro conversando com eles. Os filhos deles, aos prantos. E eu, para mim, aquilo era novidade, porque meu pai e minha mãe, eles não discutiam, como eu já cansei de falar. Se ela estava apurrinhando o saco dele, ela assoviava. Se ele estava enchendo o saco dela, ela cantava. Minha mãe cantava mal a beça, imagina, né? Escutar minha mãe cantando. Meu pai assoviava muito bem. Mas daí não passava. Por que não passava daí? Porque eles se respeitavam. Mas meu tio e minha tia saíam na pancadaria. E minha mãe entrava. E entrava, e depois de muitos anos eu entendi por que minha mãe entrava. Minha mãe era mais velha, era uma prima mais velha deles. Era aquela que ponderava tudo. Na ausência da mãe dela, dos pais dele, vinha a minha mãe. E minha mãe ponderava tudo dentro da família. E eu me lembro que as crianças choravam assim, vocês estão chorando por quê? Minha prima falou assim, nunca queira passar por isso. Minha prima é um ano mais velha que eu. E eu falei para ela assim, não vou passar, jamais. Passei. Mas só que meu desfecho foi outro. Primeiro que eu não tinha minha mãe nem ninguém para me defender. Então a defesa era minha mesmo e eu me defendi, graças a Deus. Mas você percebe que por que ele acatava a minha mãe, já que ele não era parente da minha mãe. E ele acatava a minha mãe mandar, né? Que a palavra era essa. Ela não pediu. Ela foi imperativa, completamente imperativa. Abre a porta para eu entrar. Bateu, abre a porta para eu entrar. Por quê? Porque minha mãe era mais velha, tinha mais vivência e ele respeitava a minha mãe pelo deschoio dela. E isso, hoje em dia, é difícil encontrar. Então, quando a gente percebe que o nosso dinheiro não rende, quando a gente percebe que o nosso dinheiro não é fermentoso, a gente precisa procurar dentro da gente como foi ou como é o meu relacionamento com meu pai. Será que meu pai é aquele que eu coloco num pedestal dizendo o seguinte, não de ídolo não, mas dizendo, eu te honro porque eu estou aqui por você. Eu não preciso me comunicar com o meu pai, porque ainda não é o momento. Mas eu preciso honrar o pai que eu tenho. Porque tudo na minha relação com meu pai reflete no meu dinheiro. E as pessoas não entendem isso. Os pais e as mães são os bodes expiatórios dos filhos. Eu já ouvi um filho dizer, mas eu não era a idade que eu tenho hoje não. Eu era adolescente, eu estava no mesmo barco e a pessoa era dependente. Né? E eu perguntei, porque eu fumei cigarro há muito tempo, mas eu sempre fui muito caretona. E eu perguntei assim, por que tu fuma maconha, cara? Porque a maconha, na minha época, era a porta abrindo para uma droga mais pesada, para um ácido, para uma cocaína.
Aí eu perguntei assim, por que tu fuma maconha? Por causa do meu pai. Opa, teu pai te deu? Eu perguntei pra ele, teu pai te deu? Teu pai fuma maconha? Não, meu pai não fuma maconha. Mas meu pai inferniza a minha vida. Eu sempre fui muito assim, muito sem ter muita noção das coisas. Eu falei, inferniza a tua vida como, cara? Tu vive, tu mora bem, tu come bem. Porque era amizade de antigamente, a gente frequentava muito as casas, né? Mas tu come bem. Tu não precisa trabalhar. O cara inferniza, teu pai te inferniza a vida como? Ah, ele faz questão que eu tenho que estudar, ele só fica me cobrando nota. Eu falei, isso é infernizar a tua vida? É tua obrigação, ô palhaço. E o cara fumava maconha. Depois passou pra cocaína. Depois enfiou a cabeça na traseira de um caminhão. Ponto. Então, muitas das vezes, as pessoas olham para o pai e para a mãe como um. Eles são meus serviçais. Errado? Medo, engano? Eles são seus exemplos. E às vezes o exemplo é para não fazer. Como assim? Alguém que vem de um pai viciado, o exemplo que o pai está dando não é para ele ser um viciado, é para ele não ser um viciado. Porque se aquilo incomoda ele, é para ele aprender, com aquele exemplo, a não fazer. Mas mesmo assim, ele tem que honrar o pai. Se o pai é um estuprador e abusa da irmã, ou a filha que é abusada, tem que honrar o pai que ela tem. Caraca, você é maluca. Como é que vai honrar o pai que tem, que o pai abusa dela? Vamos fazer uma constelação para saber por quê? Vamos buscar na ancestralidade o porquê? Mas isso serve para você entender se está errado com o seu pai, então não tem que fazer parte da sua vida. Honre-o, perdoe-o e vá seguir seu rumo. Deixa ele dentro do seu sistema, mas de uma forma de ressignificar esse sentimento. E vá viver sua vida. Vá ter sua riqueza, vá criar a sua riqueza. Mas minha mãe sabia. Eu odeio a minha mãe, nunca odeie sua mãe. Honre-a, porque ela te deu a vida, que é o melhor benefício que qualquer pessoa pode dar a outra. Comprar um carro, qualquer pessoa pode comprar um carro para você. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje, aquela pessoa que está ali dentro da tua casa, arrumando as coisas da tua casa, vai, joga na Mega Sena, dá uma cagada da vida, ganha milhões e te dá o carro. Vai te dar a vida? Não vai. Então, mas a minha mãe sabia e não tomou nenhuma providência. Vamos quartejar o problema? Tua mãe trabalhava? Não. Teu pai trabalhava? Sim. Ele era safado, mas ele pagava todas as contas, ele dava conforto para a família. Quantos vocês eram? Éramos 3. Tua mãe sozinha tinha condição de sustentar, sem trabalho? Não. Muitas das vezes essa mulher era ameaçada dia e noite por esse homem. Se você falar para a polícia que eu faço isso com os nossos filhos, eu mato você e mato eles. E essa mulher precisava se calar. E muitas das vezes a filha tem um ódio profundo da mãe, mas não tem um ódio profundo
do pai que abusa dela. Mas não é sucesso. Porque a mãe é o sucesso. O pai é a riqueza. E às vezes, mas eu sou rica. Sou rica! Tô rica! Tá rica? Tá legal. Riqueza acaba. Precisa ter partilha, gente. Um participar do outro. Sucesso e riqueza precisam andar juntinho. Por que sucesso e riqueza precisam andar juntinho? Porque dentro de você, pai e mãe precisam andar juntinho. E isso é importantíssimo, pai e mãe precisam andar juntinho. Dentro de você. Porque você precisa, antes de mais nada, honrá-los. Ah, mas eu honro. Tá bom. É só honrar. Honrar, se possível, respeitar. Porque uma coisa está muito próxima da outra. E é interessante você respeitar o pai e a mãe, não como sendo donos das suas decisões, mas respeitar que muitas das vezes as decisões que eles tomaram, que resvalou em você, foi a melhor que eles podiam fazer naquela situação. Um pai abusivo em relação aos filhos, uma mãe muitas das vezes tem que pensar não num filho que é abusado, mas no todo. Um pai que diz ao filho que quer que ele estude, ele não precisa ser amado, mas ser respeitado, porque o pai está dando o melhor dele. Mas como assim? Meu pai está dando o melhor dele? Ele está deixando de fazer alguma coisa para ele para fazer para você. No mínimo, te dar casa, comida e roupa lavada. Mas você não quer entender isso. Aí quer ter dinheiro. Eu quero que meu pai se exploda, mas quer ter dinheiro. Legal, né? Você acha que o teu dinheiro vai chegar para você quando você tem um problema extremamente grande junto daquele que é o abridor das portas da fortuna, das portas da riqueza? Acho difícil. Porque teu pai é aquele que vai te levar para o mundo. A tua mãe te dá o universo dele inteiro, que é a casa. A tua mãe sempre vai ser sua base de sustentação, desde que você nasceu. Porque ela te alimentou, foi o primeiro alimento que você teve. E ao longo de que você veio crescendo, ela foi aquela que te alimentou, te dava comida, te alimentou te dando amor, te alimentou quando você vivia triste, ela chegava e te afagava. Às vezes te alimentou só no olhar. E às vezes você já está velho, casado, e vai lá ver sua mãe. Ela te alimenta. Ela faz um café que ninguém faz, só ela. Ela faz um bolo que ninguém faz, só ela. Ou ela diz assim, eu vou almoçar, você quer almoçar comigo? Ah, mãe, você já está comendo? Não, eu vou fazer uma coisinha para você. Que só ela faz. Ninguém tem o mesmo sabor, a comida não tem o mesmo sabor. E ela continua a vida inteira te alimentando. E alimenta o teu sucesso. E o teu pai? O teu pai, ele te leva para o universo fora da tua casa. Então, é um universo infinito. A tua mãe é um universo finito, que é dentro da família, dentro da casa. O teu pai é um universo infinito. E ele abre esse universo para você. Ah, mas eu não fui criado pelo meu pai. Tudo bem. Tu não foi criado pelo teu pai. Mas você precisa
se acertar com ele, mesmo que você nunca mais o veja ou tenha visto. Precisa se acertar com ele. Porque essa energia que está presa dentro de você, de revolta, de raiva, de mágoa, ela precisa sair, fluir. Porque querendo ou não, ele é o teu pai. A minha mãe não soube escolher. Mas se a sua mãe tivesse escolhido outro homem, talvez você não existisse. Poderia a sua mãe ter outro filho que não fosse você. É isso que as pessoas não entendem. E Bert Hellinger, que é o pai da constelação familiar, ele deixa bem claro. O pai e a mãe que você tem são aqueles que você deveria ter. Os filhos que eu tenho são os filhos que eu deveria ter. Se fosse para eu ter os filhos do vizinho, eles não seriam os filhos do vizinho, eles seriam meus filhos. Será que seriam iguais aos filhos do vizinho? A gente olha muito, né? É um ditado assim muito engraçado, mas o pasto do vizinho sempre é mais verde, né? Ou a grama, ou seja o que for. Mas coloque o verde dentro do seu pasto, dentro da sua grama, e veja que o pai que você tem é o pai que deveria ser seu pai. Ponto. E para que você estivesse aqui, precisava desse pai. E você queria tanto que esse pai fosse seu pai que você correu pra cacete. Você lutou contra mais de 3.000 na mesma corrida. E você ganhou. Por isso você está aqui. Aí a pessoa olha e diz assim: eu não pedi para nascer. Pi. Pediu sim. Estava lá ansioso para retornar. Estava lá ansioso para chegar aqui, para evoluir. Mas as pessoas não querem assumir que o relacionamento que tem com o pai é ruim em detrimento de si mesmo. Tem aquele filho que ganha muito mais que um pai num primeiro emprego. O pai é até um funcionário público, mas num cargo baixo. Então ganha 2, 3 mil reais. E o filho faz um curso técnico, faz uma faculdade, uma boa faculdade, consegue uma boa colocação numa empresa e começa ganhando 4 mil. O pai ganha 2, então eu ganho o dobro do meu pai. Mas quem é o pai? É ele. Você é o filho, mas como eu ganho muito mais que o meu pai, eu agora vou dar as cartas. Lê do engano, amigo. Lê do engano. Quem continua dando as cartas é o seu pai e a sua mãe. Você é filho. E se você não entender que a relação pai, mãe e filho é a relação que diz: eu tenho sucesso e riqueza, porque tenho meu pai e minha mãe junto de mim, cada um com uma mão no meu ombro. Mas quando você não entende isso, rivaliza com o pai, rivaliza com a sua mãe, ou rivaliza com os dois, é muito difícil. Porque o sistema não vai te ajudar. E você faz parte do sistema. E o sistema faz parte de você. É como se eu te desse algumas ferramentas para fazer um bolo. Eu te dou farinha, ovo, fermento. Mas falta açúcar, falta manteiga, falta leite. Falta alguma coisa a mais que você gosta de colocar.
Você pode até fazer um bolo. Farinha, ovo. Farinha, ovo e fermento. Você pode até misturar aquilo lá, tchá, 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 tchá. E sair um bolo. Pode sair um bolo. Mas esse seu bolo, ele vai ser tão bom quanto se eu te desse todas as ferramentas para fazer o bolo? Não. Em geral, ele vai ser um bolo seco, porque ele não tem nada de gordura, né? Ah, faço pão de ló. Pão de ló precisa de mais alguma coisa, não é só massa. Precisa que você depois regue com alguma coisa, mas eu não vou te dar mais nada. Rega com água, amigo. Sem açúcar. Então, as pessoas precisam entender que pai e mãe, eles estão sempre, sempre, sempre atrelado ao que a gente quer da nossa vida profissional. Porque a nossa vida profissional, subentende-se que é dali que a gente vai começar a gerir, a criar pressuposto, criar degraus para chegar numa riqueza. E riqueza é muito relativo. Há pessoas que ganham 10 mil por mês e se acham rico. E há pessoas que ganham 100 mil por mês e se acham pobre. Isso é muito relativo. Mas aqueles que ganham com o seu suor, com o seu melhor, com a sua vontade, um valor considerável, mas tem uma relação boa com pai e mãe, esses, a riqueza chega de uma maneira mais fácil. Ah, mas eu não me dei com meu pai, não sei nem quem foi, eu saí, fui por orfanato, hoje eu sou um empresário de renome. Tudo bem. Mas dentro de você, você é um empresário de renome? Esse seu dinheiro, ele te traz tranquilidade, felicidade, paz? Ou não? Porque muitas das vezes as pessoas pensam que riqueza é só ter dinheiro. Quando na verdade a riqueza não é só ter dinheiro. A riqueza faz parte de uma... Dinheiro faz parte de riqueza, tá? Mas riqueza é mais do que dinheiro. Riqueza, ela está muito junto com prosperidade. E prosperidade é riqueza de dinheiro, riqueza de sentimento, riqueza de paz, riqueza de harmonia. Isso é riqueza. O que adianta você só ter dinheiro e não ter uma paz de espírito? O dinheiro não te dá paz de espírito, mas a paz de espírito te dá dinheiro. Então você precisa acertar a sua vida em relação àqueles que são a sua origem. E esses que são a sua origem, eles vão te dar caminho, vão te dar toque, vão te orientar. Porque quando você faz isso, aquele desalinho que existia entre você, seu pai e sua mãe, que todos vocês estão dentro de um sistema, então chega do seu pai à sua mãe, chega a você. Ali faz um desalinho. Se você não conserta esse desalinho, você pode ser um excelente pai. Mas você vai passar para o seu filho esse desalinho entre pai e filho. Não que vocês, os dois, tenham problema. Mas o que ficou com você e seu pai lá atrás, ele resvala no sistema. Fácil, fácil. É como eu já disse, um zíper. Aquele dentinho que falta, que está em aberto, mesmo o zíper fechando e o zíper abrindo, aquilo ali sempre dá uma pegadinha. Até que um dia o zíper abre e nunca mais fecha.
Então, seu pai e sua mãe, eles muitas das vezes precisam ser acertados com você. Mas também o seu dinheiro ele pode te trazer um sentimento imenso de culpa. Porque você se dá bem com seu pai e sua mãe e você não entende que cada vez que você cresce financeiramente, que a sua riqueza aumenta, seu pai e sua mãe ficam mais felizes. Mas aquela sua criança que existe dentro de você, por lealdade seu pai e sua mãe, não permite que você passe de um nível. Porque se eu passar disso, eu vou superar meu pai e minha mãe. Por lealdade a eles, eu não quero passar daqui. E você se sente culpado e a sua riqueza, ela não vira uma riqueza fermentosa. Então tem várias formas de se encaixar dentro da constelação familiar a sua não riqueza. E isso precisa ser trabalhado por um constelador. Porque cada um de nós tem uma relação familiar pessoal. Muitas das vezes, numa família que tem mais de um filho, um tem uma relação familiar com pai e mãe completamente diferente do outro. Mesmo sendo criado da mesma maneira, dentro da mesma casa, passando as mesmas necessidades. Porque somos seres individuais e únicos, que vivemos dentro de um uno, dentro da mesma rede. Mas a minha percepção é diferente da percepção do meu irmão. Então, o meu irmão ele não está nem aí se ele passou meu pai e minha mãe. Mas ele tem um bom relacionamento com eles? Não. Então ele foi viver a vida dele. Mas eu tenho um bom relacionamento com meu pai e minha mãe. E quando eu percebo que eu vou dar meu salto, o salto não acontece. Por quê? Porque se eu saltar, eu vou superar meu pai e minha mãe. E eu vou ter culpa. Porque a minha lealdade de criança não me permite isso. Por isso que a pergunta foi: como está o seu dinheiro? O seu dinheiro, ele pode ser trabalhado dentro de uma constelação familiar e você pode chegar e olhar assim: nossa, eu posso fazer isso a partir daqui. Ou eu não devo fazer aquilo, devo mudar meu comportamento. E com certeza, depois que você faz a sua constelação, o seu entendimento em relação ao seu dinheiro, ao seu pai e à sua mãe, muda radicalmente. E isso é o que o constelador busca te mostrar. Ele não te orienta no sentido de que é a verdade. Ele apenas te mostra a possibilidade dela. Porque ela está aqui, ó, dentro de cada um de nós. Eu duvido, e duvido mesmo, que uma pessoa que tome uma atitude equivocada, errada, agressiva em relação a um pai ou a uma mãe, que não perceba o quanto está ferindo e o quanto está se ferindo. Porque quando faz isso, aponta para o outro, tem um dedo que aponta para si. Então o constelador nada mais vai fazer o seguinte: tira a névoa. Aquela cortina, aquela névoa, aquele pano, aquilo que escurecia ou impedia você de ver a verdade do seu sistema, da sua vida, ele é retirado. Agora, a partir daí, como você vai gerenciar,
Só você sabe. Mas o constelador sempre vai dizer: honre pai e mãe. E a sua vida muda. Financeira, de relacionamento. Porque você passa a entrar em clima de prosperidade. Porque aqueles que vieram antes de você e te deram o melhor presente do mundo são honrados por você mesmo. Jussara Costa, consteladora. Estou muito satisfeita de vocês estarem aqui. Qualquer dúvida, Eunice, não esqueci, estou esperando sua pergunta. Que vocês estarem aqui e o que eu puder ajudar, eu ajudarei. Mande um direct, mande uma pergunta. Pergunte dentro mesmo da própria, eu vou deixar, eu sempre deixo as lives lá aqui no Instagram. Pergunte ali mesmo, que eu acho que é interessante. Porque todo dia eu busco um assunto que vocês queiram ouvir. Mas é importante falar daquilo que vocês realmente querem ouvir. Beijo no coração de cada um de vocês. Uma boa tarde. Agradeço muito o fato de vocês estarem aqui. Uma boa tarde.